Seja bem-vindo aqui ao canal Eu Missionário, muito bom estar aqui de volta. O Eu Missionário é um ministério de apoio a vocacionados e a igrejas que desejam cumprir o seu papel na grande comissão, seja em missões locais ou transculturais. E o tema do nosso vídeo hoje é o que não é o chamado missionário. Felipe e eu, a gente sempre conversa sobre isso e a gente vê que essa também é uma dúvida que muitas pessoas carregam consigo. Será que eu tenho o chamado missionário? Será que esse gosto, esse interesse que eu tenho por missões, significa que eu tenho um chamado para o campo missionário? Como que eu interpreto tudo isso, né? Então é bacana a gente conversar um pouquinho sobre alguns tópicos, algumas sensações ou sentimentos que podem parecer indícios de um chamado para o campo missionário, mas que na verdade não são. E eu gostaria de começar por um tópico que o Ronaldo Lidório bate bastante nessa tecla no livro dele Vocacionados e também no artigo dele aqui no livro Perspectivas do Cuidado Missionário. Num dos capítulos do livro que ele redige, ele fala que o chamado missionário ele não é geográfico. Biblicamente falando, o chamado missionário ele é funcional, ele é vocacional. Qual que é a minha função? Qual que é a vocação que Deus colocou para mim? O que eu faço para servir o reino de Deus? E isso não necessariamente implica numa localização geográfica, né? Então, quando a pessoa às vezes diz assim, eu tenho um chamado para a China, eu tenho um chamado para algum país da África, eu tenho um chamado para a Índia, enfim, isso é um direcionamento geográfico, mas o seu chamado é muito mais sobre o que você vai fazer, como você vai servir, qual é a sua vocação, e isso você vai levar para qualquer lugar. Seja aqui onde você está, seja lá no campo missionário, e muitas vezes o seu direcionamento geográfico ele pode mudar com o passar do tempo. Então é importante ter essa definição com clareza e saber diferenciar o que é um chamado, que ele diz muito mais respeito à sua vocação, do que é um direcionamento geográfico. Chamado missionário também não é um título, posição ou influência. Se alguém busca tais coisas, o ministério, o chamado missionário não é o seu lugar, porque muitas vezes no serviço missionário você fará coisas sem ser visto, sem ser aplaudido, sem ser reconhecido na mesma medida e intensidade da sua entrega, né? Nós não esperamos por essas coisas, né? Nós servimos por amor, né? E isso independente se outras pessoas verão ou se admirarão com o nosso trabalho. O mais importante é, aos olhos de Deus, estou no centro da vontade de Deus, estou fazendo o que Ele deseja, o que Ele preparou, o seu propósito para a minha vida. E isso não diz respeito a títulos, a cargos ou a posições de influência, mas sim a servir o corpo de Cristo, servir o reino de Deus. Válvula de escape ou fuga. O chamado missionário não é aquele plano B quando as outras coisas não deram certo, quando todas as suas tentativas foram frustradas, as suas investidas profissionais, ou o que quer que seja, elas frustraram, então você vai para o campo missionário. Não, o chamado missionário, ele diz muito mais sobre tudo aquilo que você deixa para trás e abre mão naquilo que você dava o seu melhor para servir a Deus com excelência e com o seu melhor, com o seu tempo, seus esforços, sua dedicação, os seus estudos, o seu trabalho, o seu empenho. O chamado missionário também não é uma fuga, quando você tenta fugir das realidades da vida, dos conflitos, muitas vezes questões familiares, e você quer simplesmente fugir dessas coisas e acha que o campo missionário é uma boa resposta. E não é uma boa resposta. O chamado missionário não é uma válvula de escape, não é uma fuga. O chamado missionário também não é turismo ou aventura. Um espírito aventureiro não é um pré-requisito para você ser um missionário. Gostar de viajar não é um pré-requisito
para você ser um missionário. Muitas vezes a sua prática em missões ela vai caminhar para o sentido oposto a esse. Então, você pode, sim, claro, ter um espírito aventureiro, você pode ter um perfil mais flexível, você pode ter um perfil mais aberto a novas situações, a novos aprendizados, isso sim é muito importante. Mas gostar de aventura ou gostar de viajar não sustenta o missionário no campo. Porque no ministério nós encontraremos dificuldades que as nossas emoções somente não são capazes de nos manter ali, de nos sustentar ali. O que nos sustenta no ministério, no chamado missionário, é a nossa convicção de que Deus está conosco, de que Deus nos quer ali. E é por isso que o chamado missionário também não é emoção. Muitas vezes a gente ouve histórias, a gente ouve testemunhos, aquilo nos toca, aquilo nos emociona, mas precisamos levar as nossas emoções aos pés da cruz, diante de Deus, para entendermos qual é o nosso papel, qual é a nossa função para contribuirmos para a expansão do reino de Deus. O chamado missionário também não é uma porta para outros cargos ou funções, cargos políticos, de pastorado ou de cunho estritamente social. Não pense que o ministério, o chamado missionário, pode ser uma porta de entrada para tais cargos ou para galgar certas funções. Se você almeja essas coisas, então você precisa seguir um caminho diferente. O chamado missionário, ele vem de Deus, porque a missão é de Deus. E o nosso objetivo final é a glória de Deus, é que mais e mais pessoas conheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Chamado missionário também não significa fazer um voto de pobreza. O missionário ele precisa ter um zelo, um cuidado com os recursos que ele recebe do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. E muitas vezes ele precisa optar por viver uma vida mais modesta, para ir ao encontro daqueles com quem ele decide conviver. Mas missionário não precisa necessariamente fazer um voto de pobreza. Missionário também pode ter sonhos, pode investir em hobbies, pode ter seus momentos de lazer, pode viajar com a família, pode ter uma casa, pode ter recursos financeiros guardados, uma poupança, pensar no futuro. Missionário pode tudo isso. Missionário é uma pessoa como qualquer um de nós, mas que dedica o seu tempo e os seus esforços para cumprir a vontade de Deus. E o que você pensa de tudo isso? Comenta aqui e compartilha com alguém que você conhece também. Não deixa de se inscrever aqui no canal É Missionário e acompanhar mais vídeos a respeito do mundo missionário. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau!